10% tão caótico, tão triste, tão constrangedor quanto aquilo, de ver corpos chegando a todo tempo no Instituto Verde Escola, sala de aula que virou um necrotério, pessoas infartando na minha frente depois de ver um ente querido que tinha morrido, exército na rua, arma para tudo quanto é lado, um cenário de guerra literalmente. Foram quase 16 milhões de reais que a gente captou em 7 dias de crise, mais de 45 mil doadores, doando pelo Pix. Um gestor direto do Banco do Brasil me ligou para entender porque o Pix deles caíram do ar, por conta do volume de pessoas que estavam doando o tempo inteiro. Aqui refere-se a planejamento, a investimento social, a uma agenda estratégica para as cidades. E o desastre que teve no litoral de São Paulo fala exatamente sobre o contrário disso, sobre falta de planejamento, sobre falta de uma atuação nas encostas e uma agenda específica para as pessoas mais pobres, e como consequência disso o Brasil enterrou 57 pessoas pobres. E se a gente não repensar o modelo de cidade com uma nova era de grandes eventos climáticos que o mundo entra agora, que pode ser o novo normal, o Brasil vai continuar enterrando milhares e milhares de pobres ano após ano por conta de omissão. Eu cresci numa favela que não tinha chão de cimento, era um chão batido de terra, e meus pais não tinham grana para me comprar um berço para dormir, me botaram para dormir numa banheira azul. E meu pai virou assaltante de banco. O Itaú é patrocinador aqui, então certamente meu pai não roubou o Itaú. Mas minha mãe, todo dia, ela olhava nos meus olhos e me dizia sempre a mesma frase: filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai. E você pode ir para onde você quiser na vida. Portanto, essa pobreza é como se fosse uma bomba relógio. A certeza que você tem é que ela vai explodir em algum momento. Eu consegui desarmar a bomba relógio da pobreza na minha vida. Portanto, eu sei quais são os pontos fracos da pobreza e que também é possível desarmar essas bombas relógios em escala e criar um futuro sem pobreza no amanhã. Tornou a Gerando Falcões uma grande rede de impacto social que hoje está presente em 6.000 favelas do Brasil, trabalhando com projetos integrados de educação, de desenvolvimento econômico e cidadania. E a nossa missão é de transformar a pobreza da favela em peça de museu antes de Marte ser colonizado. Ou seja, a gente vai vencer a pobreza e, como consequência, o Elon Musk. Resposta para entregar essa missão, e significa digital, digna e desenvolvida. O que nós queremos, estamos fazendo, é transformar territórios que sempre foram negligenciados socialmente a vida inteira em ambientes digitais, dignos e também desenvolvidos. A gente conecta e combina políticas públicas e tecnologias sociais na favela para criar valor e quebrar o ciclo de pobreza. Lá a gente tem um programa chamado Decolagem, que é uma grande plataforma tecnológica onde a gente cria trilhas individuais e personalizadas de superação da pobreza para cada família. Cada favelado tem uma trilha para sair da pobreza. Em ciclos de 1 ano a 2 anos, a gente constrói a emancipação social dessas pessoas. O que a gente está fazendo é uma grande provocação ao Brasil, que é o maior especialista em transferência de renda. O que é bom, transferência de renda, mas a transferência de renda tem que ser uma parte num grande arcabouço de soluções para essas pessoas saírem da pobreza. O que a gente quer não é passar uma demão na vida do favelado, mas reconstruir a sua experiência de vida para que ele tenha emancipação social e protagonismo em fazer as suas escolhas sociais. Essa solução. E os resultados é que a gente está conseguindo fazer uma grande transformação física na favela, entregar casas, construir casas, por exemplo, em 4 dias com tubo de pasta de dente reciclado, construir modelos
de biosaneamento, pavimentar ruas, entregar iluminação, entregar soluções de infra, como por exemplo, ter a primeira favela 5G no Brasil, ter a primeira favela com 100% de produção de energia solar. E mais do que uma mudança física, uma mudança humana, por exemplo, zerando a fila em creche, zerando o analfabetismo e a taxa de desemprego, que era de 70% na favela dos sonhos, contra um desemprego à época de 12% no Brasil, em menos de um ano, a gente saiu de uma taxa de desemprego de 70% para menos de 5%. Os dois lugares que existe de emprego é nos Estados Unidos e nas minhas favelas no Brasil. So the last 3.5 Pela frente, de pensar a cadeira que você exerce como uma grande oportunidade de cumprir a sua missão. Isso não é um erro, mas eu acho que o approach pode ser melhor. Quando a maioria das empresas olham para as favelas, o primeiro dado que todas as empresas pensam é: qual é o tamanho desse mercado? E é um mercado maior do que o PIB do Paraguai. Todo mundo diz: oh, isso é uma grande oportunidade econômica. Atividade, qualquer outro aspecto vai vir como consequência. O Brasil precisa de empresas que olhem para as favelas como uma grande plataforma e que queira plugar a API da sua companhia nessa plataforma chamada favela, mas com a motivação inicial de entregar uma grande missão. Eu tenho 35 anos e eu planejei detalhadamente os meus próximos 15 anos para entregar uma missão. E assim como existe uma corrida espacial, todo dia eu levanto da cama e eu digo: eu tenho uma corrida social. Eu vou tentar diminuir o arco de tempo da mudança o máximo que eu puder. Eu vou tentar levar o meu time ao limite do rompimento e tentar aprender ao máximo, aprender e produzir plataforma, códigos, conhecimento, gestão do conhecimento, erros, aprendizados, sistematizar toda essa tecnologia e depois nós vamos doar essa tecnologia para governos, para o terceiro setor e toda a indústria social, sem cobrar R$1. Por quê? Porque isso é a minha missão. E todas as pessoas que a gente recruta no nosso RH, os doadores que a gente mobiliza, as tecnologias que a gente cria, as horas de trabalho que a gente dedica, as decisões que a gente toma, tudo é guiado pela missão de transformar a pobreza em peça de museu. Nós precisamos ter uma missão, e se a única missão for ganhar dinheiro, eu sinto muito em te dizer, mas você vai morrer muito pobre, miserável. Mas quando uma pessoa encontra a sua missão, independente se você tem mais 2 anos de vida, ou 10, ou 30 anos, eu queria muito te desafiar a viver cada minuto do resto de tempo que você tem na Terra, não apenas para ganhar algum dinheiro, mas para entregar uma missão poderosíssima, e os seus filhos e os seus netos vão ter muito orgulho do que você deixou para o nosso país. Quando você chega nessas pessoas, por exemplo, assim, de 70% a 5% de desemprego, como que você consegue fazer com que essas pessoas queiram ser ajudadas? Poderia, Paulo, criar, André, a Casa Gerdau aqui o ano que vem, e dentro da casa tem um cômodo grande da favela. E aí eu ligo para a Anitta e peço para ela: o SX, eu estou citando o Gerdau porque o Gerdau consegue fazer rapidamente. Não vou dar uma salva de palmas para o André, porque aí a gente estimula ele ainda mais. A resposta é que eu acredito muito em trabalhar para Dedéu, então eu gosto de trabalhar 120 horas por semana, e aí você vai bolando solução, como criar o nosso escritório dentro da favela, e todas as soluções. A Favela 3D é uma coisa de baixo para cima, de dentro para fora. Então quem decide é o favelado, ele participa de todos os processos de decisão. O Jorge me ensinou que para desarmar uma bomba relógio tem que ter 3 coisas: profundo conhecimento técnico, para cortar o fio certo da bomba, ternura
porque é uma bomba e você não pode pegá-la de qualquer jeito. E terceiro, coragem, não paciência. Mas ele diz paciência. Mas eu no tiene paciencia. El uno tiene paciencia, es paciencia. And time is over. Mas antes de acabar, deixa eu só fazer uma coisa rapidinho. E ela disse que veio pro SXSW exclusivamente para me ouvir hoje aqui. Ela ficou chorando 7 minutos do meu lado. Eu não sabia o que fazer por ela. Eu decidi trazer um presente para ela, que é a melhor coisa que eu tenho na vida para presentear alguém, que é a camiseta da Gerando Falcões. É para você, senhorita. Ah, meu Deus. Gente, que emoção, que lindo. So thank you so much. Time is over, unfortunately. I'd like to just take a picture. Edu, vamos tirar uma foto com todo mundo, tipo selfie, com a plateia aqui e com ela.